Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a você que está nos visitando hoje. Seja muito bem-vindo ao canal Recuperação em Foco. Boa noite a você que já nos acompanha ali pelo Instagram, pelas nossas postagens, pelas nossas atividades aqui também semanais. E você que também nunca soube o que é um canal digital, seja muito bem-vindo. O canal Recuperação em Foco traz muita perspectiva sobre a saúde mental e também a qualidade de vida. Antes de nós nos apresentarmos, eu vou lançar aqui uma vinheta. E aí, após nós nos apresentamos e falamos aí o nosso tema do nosso bate-papo de hoje. Que você seja muito bem-vindo ao canal Recuperação em Foco. Sim, em definitivo aqui, ao vivo, nessa sexta-feira de feriado, trazendo mais um baita convidado. Tive aí o prazer de pincelar esse cara na rede social, trazer para cá, Adriano Rosa. Tenho acompanhado muito o seu trabalho, Adriano. Que você seja bem-vindo ao canal e se apresente para as pessoas te conhecerem. Boa noite, Jairo. Boa noite a todas as pessoas que nos escutam e nos veem. E é um prazer imenso estar contigo, né, no teu canal, Recuperação em Foco. Da mesma forma, te acompanho já há um tempo, vejo o teu trabalho aí, né, a grandiosidade que é a mensagem que é transmitida, né, que é levada. Acredito que tem somado muito na vida das pessoas, né, tem trazido bastante esclarecimento sobre a dependência química. Então, me apresentando, meu nome é Adriano Silva da Rosa, sou psicólogo de formação, tenho algumas formações em tanatologia, pós-graduação em neurociência e dependência química, gestão em RH, e alguns outros cursos de formação básica, né, dentro da dependência química, e atuo nessa área aí, né, há 16 anos, né, trabalhando direta e indiretamente com comunidade terapêutica, né, grupos de apoio, enfim, estamos aí nessa caminhada. Gosto de sempre começar quebrando os anonimatos, né? Não sou um dependente químico em recuperação também, né? Tive o prazer e a honra de passar por um processo de tratamento, onde, né, consegui me reencontrar e redescobrir um sentido para a vida, né? E um desses sentidos foi, né, como diz a mensagem de AA, né, transmitir a mensagem ao próximo, né, que ainda está em sofrimento. Então, venho tentando fazer esse trabalho aí, porque eu digo tentando porque é um trabalho que exige, né, uma luta diária, né, não é fácil, porém, né, quando a gente alcança resultados, né, são resultados que eu costumo dizer que dinheiro nenhum paga, né, porque quando tu consegue ver uma pessoa chegar extremamente degradada, né, fisicamente e psicologicamente dentro de um centro de recuperação, e ao final de um período ele sair restaurado e apto para uma nova vida, cara, isso é fantástico, assim, é algo que não tem como, talvez, materializar, né, essa emoção, né, não tem, muito bom. Então, mais uma vez, prazer imenso aí contigo, né, e que a gente dê passos largos nessa parceria aí que dá início aí. Muito bom, muito bom. Nós que agradecemos você, viu, Adriano, do canal Recuperação em Foco. Eu digo nós porque
por detrás do nome Recuperação em Foco, existem algumas pessoas que fazem aí a dinâmica do canal acontecer. E aí, eu quero agradecer desde já a pessoa do Dr. Marcelo, que é o diretor técnico dessa TV que está passando na nossa tarjeta aqui, ergaomnes.tv.br. Ele nos encontrou e o destino fez com que nós compomos aí uma equipe pela TV, e a nossa parte é trazer na perspectiva da saúde mental e também falarmos muito a respeito do transtorno por uso de substância. Então, quero agradecer a pessoa do Dr. Marcelo que nos abre essa oportunidade, inclusive para sermos transmitidos para 197 países, já sendo traduzido no local de transmissão. Então, Dr. Marcelo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco hoje, ao vivo, transmitindo esse bate-papo. Você que está vindo pela plataforma Facebook, tem um detalhezinho para que você consiga acessar a nossa live e também fazer o seu comentário. Vou colocar aqui na tarjeta também, como que você faz para que a gente consiga te identificar e também saber de onde você está falando. Eu vou colocar aqui, como que você faz. Então, se você está pelo Facebook, clica no meio da tela, vai aparecer lá, streamyard.com/Facebook, numa outra tela, e vai ter um endereçozinho azul, você clica ali, faz um ingresso super rápido, que não tem dificuldade, e aí você novamente volta para essa tela de transmissão, e aí você pode contribuir com o seu comentário, dizer de onde você está nos vendo, e também a sua dúvida a respeito do nosso tema que a gente vai destrinchar hoje aqui, e aí vai aparecer a sua foto junto com o seu comentário. Você que está vindo pelo YouTube, fique tranquilo, de uma mesma forma, você vai fazer o login lá, acessar, fazer o joinha, dar o nosso like, para que a nossa também sugestão a partir de você seja para as próximas pessoas aí, para nos acessar. Então, que vocês sejam bem-vindos. Vou colocar o tema da nossa discussão hoje aqui, para a gente já ter uma ideia do que será o nosso bate-papo. Vamos lá. Políticas públicas na região noroeste, ações no tratamento e prevenção do uso de drogas. Então, vamos lá. Adriano, eu queria que a gente já iniciasse, né, dizendo para as pessoas o que se trata políticas públicas no âmbito da saúde mental, que aí a gente vai, através desse nosso assunto, transmitindo aí as ações e o tratamento para as pessoas. Beleza, vamos lá, Jair. Então, políticas públicas, né, vêm a trabalhar as questões ligadas à saúde, né, principalmente, e agora, recentemente, em 2019, a Lei 13.840 foi sancionada, dia 5 de junho, onde trouxe algumas alterações e algumas implementações, né, que expressam, em especial, todo um trabalho, né, que vai ser realizado pelo Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, PLANAD. Então, dentro disso, também foi discutido a inserção desse tema na agenda, né, 2030, né, dentro das ODS. Então, acho que tudo isso vem a somar bastante no quanto precisa ser desenvolvido ainda nesse âmbito de acolhimento, principalmente nos órgãos, né, que representam a porta de entrada, né? São os CAPs, os SUAS, os CREAS, né, que são extremamente importantes para o acolhimento dessas pessoas que estão em sofrimento, né, por uso de substâncias psicoativas, né, uso de drogas, e acho que é por aí, acho que o governo tem desenvolvido alguns trabalhos bacanas, né. O nosso país, existe uma extensão muito grande de fronteira, né, o que torna muitas vezes um trabalho, né, difícil, né, de ser desenvolvido, porque, né, são de norte a sul, aí são alguns quilômetros, né, que cortam o país, e todos eles com um grande acesso, né, tanto de forma fluvial, de forma terrestre, né, para o narcotráfico. Então, o que torna, muitas vezes, um trabalho difícil de ser realizado, mas as forças de segurança vêm, né, incansavelmente lutando e trabalhando e obtendo bons resultados. Então, acho que as políticas públicas
vem ao encontro desse meio, né? Na região noroeste aqui especificamente não é diferente, a gente tem aqui, né, bastante essa demanda pela questão dos rios, a gente tem a fronteira aqui com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, né? Então, especificamente mais aqui na região onde eu estou hoje, que é a cidade de Santa Rosa, né, a região da Argentina, existe também uma rota forte aí do narcotráfico, mas não diferente dos outros estados, e vem sendo trabalhado e combatido. Então, vamos tentar trabalhar, acho que, né, Jair, falar mais essas questões aí das portas de entrada, como a gente está sendo desenvolvidos os trabalhos, principalmente aqui na região, que é bastante importante a gente enaltecer esse trabalho que é realizado, né, pelos CAPs, né, pelos hospitais, né, que recebem, são a porta de entrada e levam, né, os pacientes para a internação hospitalar, posteriormente encaminham para uma comunidade terapêutica. Muitas vezes acessam direto o dispositivo da comunidade terapêutica, né? Hoje a gente tem vagas sociais, né, financiadas pelo governo Senapred. Hoje tínhamos aqui no Rio Grande do Sul vagas financiadas pelo SUS, né? Mas recentemente o governo não renovou os contratos, né? Então fez a migração toda para o governo federal. Então, são políticas, a gente não tem como intervir nisso, mas foi uma pena. Existiam dois meios, né, de fornecer tratamento, que era através do SUS, que eram reguladas pelas coordenadorias de saúde, né, CAPS, Coordenadoria de Saúde e Comunidades Terapêuticas, enfim, clínicas, e o Senapred, que era uma intervenção mais imediata, né, que poderiam entrar direto em contato com a CTs, sem precisar necessariamente, entre aspas, uma desintoxicação. Mas, enfim, o trabalho existe, é realizado com eficácia, né? Resultados estão aí para comprovarem esse trabalho e vamos lá, estamos aí. É isso. Eu acredito que o CAPS e essa questão da RAPS aí são os primeiros acolhimentos, e muito interessante esse acolhimento ser muito bem feito, tanto para a pessoa que vai usufruir desse trabalho, porque posteriormente essa demanda atendida vai ser direcionada aí para uma comunidade ou clínica de tratamento específico, né? Então, por isso que essa questão tem que ser conversada muito bem, e a questão do CAPS aqui em São Paulo, ela é muito forte, né? A gente sabe que a leitura do CAPS hoje, na maioria das vezes, é uma redução de danos, né? Eles vêm aí com uma proposta de uma intervenção medicamentosa forte, e depois, claro, desmame desse paciente e acompanhamento desse paciente, que é interessante. Mas, acima de tudo isso, vem uma questão muito prática, que nós sabemos até pela experiência própria que nós temos, e também vendo aí outros sujeitos e outros pacientes usufruir desse trabalho, que única e exclusivamente depende dele para ele usufruir, tanto do CAPS quanto outra diretriz de tratamento, e aí, por consequência, ter aí o acesso à sobriedade. Então, olha que interessante, quando você faz um acolhimento, eu acredito, eu gosto muito de parafrasear, Adriano, como quando eu vou numa padaria e sou bem atendido, amanhã mesmo eu tô te indicando, Adriano, ó, vai lá, tem um pão jóia, um cafezinho legal e um atendimento baita de um exemplo. Então, assim, quando você é acolhido de uma forma muito mais ampla, eu diria que não é só para o dependente químico, não é só para o cara que vai usufruir do trabalho, mas sim por pelo menos 4 pessoas que compõem a família dele, né? Então, se você oferta para essas pessoas capacidade de orientação, prevenção e acolhimento, eu acredito que isso aí é uma ponta do iceberg para outras questões, né, Adriano? Eu acho importante também, né, Jário, dentro do que pegando um gancho do que tu está falando com relação ao acolhimento nas redes de atenção psicossocial, tanto a RAPS, CAPS, SUAS, CREAS, porque tem municípios que não têm CAPS, que vão ser, os pacientes vão ser referidos ao CREAS também, que também tem municípios aqui, né, no interior do Rio Grande do Sul, que tem CREAS que realizam um trabalho fantástico, né? Eu tenho um município que eu gosto de enaltecer sempre, que é Campina das Missões, realiza um trabalho fantástico do CREAS, e é o CREAS que faz todo o trabalho de acolhimento, assistência pós-tratamento, assistência com os familiares, né? Santa Rosa também tem uma rede bastante bacana de RAPS, de CAPS,
que faz um acolhimento e promove um tratamento, né, e disponibiliza um tratamento, e sim uma redução de danos. E a gente também cabe salientar que tratamento não é só internação de longo prazo, né? Existe tratamento, nem todo mundo precisa estar e ir para uma comunidade terapêutica, que é um tratamento de 9 a 12 meses, né? Então, tem pessoas que não necessitam, que podem fazer um tratamento ambulatorial, pode fazer um tratamento com acompanhamento na rede, né? Vai ter a parte da medicação, vai ter acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico, né? Vai conseguir fazer vai se organizar, vai conseguir trabalhar a redução, vai diminuindo, vai espaçando, enfim, vai trabalhando as suas questões, né, e vai se reorganizando. Então, a gente também tem que desconstruir essa ideia de que todo mundo que usa droga tem que ir para uma internação de comunidade terapêutica, entendeu? Aqui no Rio Grande do Sul, em especial, posso falar por aqui, né, mas tu me ajuda aí com São Paulo, aqui existe esse conceito de que usou droga tem que internar lá, entendeu? Não, sabe, tem que ser desconstruído. Existe, sim, para alguns casos, a necessidade de uma internação mais longa, né? Eu considero que isso é para casos crônicos, né? Pessoas com várias incidências, com tentativas já ambulatoriais não bem-sucedidas, às vezes terapias particulares também não bem-sucedidas. Então, e a comunidade terapêutica eu considero o último dispositivo, né? Geralmente quem chega lá já tentou tudo, né? Já foi na espiritualidade, foi no médico, foi em tudo, não deu bom. Aí vai sair da macro sociedade e vai para uma micro, que é pelo menos o formato que deve ser trabalhar, né, dentro da comunidade terapêutica de uma micro sociedade, né, com os dispositivos para que a pessoa possa fazer toda uma ressignificação e depois retornar, né, para a sua vida social, né, de uma forma saudável. Então, mas em especial aqui existe um trabalho, né, bem interessante, onde é trabalhado a questão do sujeito, né, acolhido o sujeito, é acolhida a família, é trabalhado. Alguns casos que necessitam são encaminhados para tratamento ambulatorial, ficam internados no hospital por 21 dias, 30 dias. Né, o hospital aqui de Santa Rosa, ele é atendido pela doutora Alana, né, realiza um acolhimento, um tratamento fantástico, uma doutora psiquiátrica, com uma longa e uma vasta experiência na dependência química, e mais de 20 anos, sem dúvida alguma, acho que tem 30 e poucos anos de atuação. Então, conhece, promove grupos de apoio também. Então, assim, existe né, todo um aparato para dar essa assistência. Claro que não podemos, né, deixar de pensar que o tratamento, para dar certo, né, como qualquer tratamento de saúde, precisa, né, que o paciente queira realizá-lo, que ele deseje fazer isso, né? Então, isso vai, sem dúvida alguma, resultar uma grande porcentagem já na realização, na eficácia do tratamento. O querer dele faz toda a diferença. Depois a gente entra com as técnicas, né, de abordagem, de conscientização, de ressignificação, né? Eu especificamente, a minha linha de abordagem é TCC. Eu costumo dizer para os acolhidos que eu trabalho com 2 pontos específicos, né? De uma forma mais leiga, mais branda, de entendimento, é comportamento e pensamento. Então, a gente organiza uma coisa e depois a outra. Não adianta querer misturar, que não dá certo. E isso tem um resultado. Até porque a TCC, ela aborda, né? Ela tem a possibilidade de uma terapia mais breve, onde tu consegue direcionar, e 9 meses é pouquíssimo tempo, né, para um tratamento. Às vezes tu pega um paciente com 35 anos de drogadição, de alcoolismo, né, e tu ter 9 meses para trabalhar e ressignificar toda uma história, a gente sabe que isso é quase que impossível. Então, a gente usa algumas técnicas aí que facilitam, né, essa ressignificação e essa consciência, essa tomada de consciência, na verdade, sobre o que é a problemática, né, do uso de drogas e as consequências de tudo isso na vida dele e de toda a família, né? Porque estatisticamente tem um cálculo aí que fala que para cada um dependente químico existem 30 pessoas ao redor dele diretamente afetadas, né? Fora as demais que compõem o círculo de convivência. Então, acho que é por aí o caminho, e existe um trabalho bacana, é necessário, né? Acredito que precisaria mais investimento nessa área, né? Aqui na região também tem alguns conselhos municipais antidrogas, que realizam também, junto com a rede, né, um trabalho de prevenção nas escolas, né, que fazem um trabalho bacana,
feira de livro, palestra nas escolas, promovem alguns eventos, né, com temáticas de prevenção, né? Cidade de Horizontina, eu sei que tem o Comad de Horizontina, é extremamente atuante lá, né, realiza trabalhos fantásticos nas escolas, com resultados belíssimos também, né? O presidente lá, o seu Írio, a vice-presidente, a Ana Denise, que trabalha na Secretaria de Desenvolvimento Social, então ela tem um link com a prefeitura, faz todo um trabalho. Então, acho que existe bastante, né, dispositivos que hoje fazem a diferença, né, e possibilitam essas oportunidades de tratamento. Né? Na minha época, Jair, que eu fiz o tratamento, e aí eu vou voltar um pouco ao passado, e não existia. Aqui existia 3 comunidades terapêuticas, né? Porto Alegre, Santa Maria e uma em Juí. Né? Pouquíssimo conhecimento, não existia amparo nenhum, porque não existia esse trabalho, né, ainda, né, na magnitude que hoje se tem. Existia um preconceito gigante em torno da dependência química, né, e isso veio se desconstruindo, graças a Deus, né, e é graças a Deus mesmo, veio se desconstruindo, se desmistificando, né, e com isso veio, né, proporcionando oportunidade para várias pessoas que ainda vivem o sofrimento. Porque tem que ser desconstruído aquele olhar que dependente química é sem vergonha e que sabe e que todo mundo não presta. Cara, não é isso. É uma doença como qualquer outra, né? Difícil de tratar, né? Ela não vem do nada, ela não surge do nada, né? O uso de drogas é apenas o estupim da bomba, né? Se a gente for analisar, existe muito mais coisas linkadas à primeira infância e à segunda infância das pessoas do que propriamente quando começou a usar droga. O uso. Né? Geralmente está lá até os 7 anos, até o início da adolescência, situações traumáticas. Né? Se a gente for pegar dados hoje, um dos dados extremamente preocupante que eu considero, cara, de 80% a 90% dos pacientes já passaram por algum tipo de abuso, entende? Sexual, físico, psicológico, entendeu? E é muito mais presente do que a gente imagina. Mas você... A gente começa a trabalhar, começa a investigar, começa a desbloquear memórias, e aí começa a vir, né, todas as questões que estão lá, latentes ainda, né, de alguma forma, né, bloqueadas, e que a pessoa muitas vezes nem consegue reconhecer. Ela, se não é um trabalho bem feito, bem desenvolvido, ela não vai conseguir perceber o que realmente aconteceu. Né? E aí não existe culpado nessa história, não existe responsável, existe, né, a droga é uma fuga. Tu anestesia por um período de tempo as dores que tu carrega, né, as questões que tu não consegue lidar, as frustrações, os medos, as angústias, né, a ansiedade. Tem paciente que usou droga porque tem TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, o cara não conseguia sair de casa, né, e aí o que ele fazia? Ele bebia, né, tinha um relaxamento, tinha a explosão de dopamina, e aí ele conseguia sair para trabalhar. Né? E nem por isso... Então, no momento que tu leva ele para o tratamento, que tu trabalha a questão da comorbidade dele, tu consegue organizar o paciente de novo e reestabelecer para ele um sentido de vida. Né? Então, precisa ser olhado dessa forma, e aí, nos bastidores a gente conversava, que muitas vezes não adianta só também, né? E aí, seja comunidade terapêutica, seja rede, seja consultório particular, olhar só para a problemática, né, para o selo, para a droga. Tem que tentar entender o sujeito, né, além de simplesmente as aparências, porque muitas vezes existem transtornos associados à dependência química. E aí o que tu precisa? Tu precisa tratar o transtorno antes. Não adianta tu querer tratar a questão da droga. Tu tem que organizar o paciente, levar ele para consulta psiquiatra, passar pelo ajuste medicamentoso, ele vai se organizar, ele vai estabilizar, e aí sim, tu parte para a segunda fase, que aí tu vai tratar realmente a questão, né, do porquê da droga na vida dele. Eu acredito, Adriano, que esse é o nosso ideal, né? Que as pessoas tivessem, todas as pessoas que se propusessem a tratar e ofertar um tratamento humanizado, acolhedor e justificável através das experiências próprias da vida, que isso fosse uma cartilha, lição de casa.
Mas a gente sabe que muitas das vezes as pessoas acabam entrando no universo da dependência química e propondo algo para as pessoas sem ter o mínimo básico de conhecimento e técnica, e nem vivência. Isso acontece, viu, gente? Você aí que está num processo de recuperação e está se conhecendo, existem pessoas que ofertam, inclusive na rede social, ou vendem a própria história, que não é verídica, e promovem para as pessoas que estão desesperadas, as mães que estão desesperadas, acessam o Google e vai internando em qualquer lugar, não tem um plano, nem um projeto individual, nem um olhar psicológico, muito menos um medicamentoso, com um psiquiatra atendendo ali pelo menos uma vez ao mês, para regular o sujeito, para poder fazer ele voltar às faculdades tranquilas, para que ele consiga caminhar terapeuticamente. Não existe um processo desenhado terapêutico se ele está desregulado. É a mesma coisa de um equalizador de música lá. Você precisa nivelar o baixo, o contralto, e aí depois aí você tem uma harmonia. Então não adianta buscar a harmonia de um dependente químico se ele tem outros transtornos a serem controlados, né? Outros transtornos que não eram tão diagnosticados, já não eram tão percebidos, a questão do TDAH, bipolaridade, né? Esquizofrenia, né? Eu particularmente gosto muito de trabalhar com pessoas esquizofrênicas, né? Porque eu acredito em 3 pilares básicos para te conseguir tratar o esquizofrênico. Primeiro, medicação, né? Passar por consulta de forma correta, né? A medicação. Depois, a questão da empatia, né? Da questão de tu ter um vínculo, de tu construir esse vínculo com o paciente, né? E o terceiro, que é o mais... eu considero mais simples, né? É tu organizar uma rotina para ele. No momento que tu consegue estabelecer esses 3 pontos, cara, tu tem um dos melhores pacientes que tu pode imaginar para trabalhar, né? Claro que, dependendo do... Cada caso é um caso, o cara não vai, né, conseguir restabelecer todas as, né, as faculdades que exercia de voltar a trabalhar, mas ele vai se organizar e ele vai ter uma vida excelente, entendeu? Inclusive promovendo muito bem-estar a outros. Eu conheço casos de pessoas que ficaram bem e que conseguiram auxiliar várias outras pessoas, né? Muitas vezes com cuidado, né? Cuidado, com atenção, né? Organizando aquela tarefa simples de cuidar do outro, de organizar o acolhimento, né? Então, existe sim, sempre existe a possibilidade de te tratar independente de qual for a comorbidade. Perfeito. Entendeu? Claro que, parte do que, Jairo, aquilo que tu falou, tem que existir um plano individual. Entendeu? Não adianta botar todo mundo num saco, a boca e, sabe, não é o tratamento como era no passado, que todo mundo passava uma régua, né? Não é. Cada ser humano possui uma singularidade, possui uma sensibilidade, possui uma história por trás, né? Dentro dessa história existem muitas questões, né, que são extremamente, às vezes, difíceis de ser abordadas, né? As pessoas com medo de falar. Eu tenho bastante no consultório, às vezes levam bastante tempo para começar a falar suas questões pessoais por medo, por vergonha, né? Aqui no Rio Grande do Sul existe uma cultura muito machista, né? Muito patriarcalismo ainda, né? Aquela questão machista mesmo, cultural. Então, existem alguns preconceitos que precisam primeiro serem quebrados, né? Para depois tu conseguir acessar o paciente, né? As crenças são muito fortes, né? Incutidas no inconsciente da pessoa, crenças disfuncionais. Então, muitas vezes, aquela palavrinha lá da infância, né? Ah, tu é igual o fulano, tu não vai dar certo nunca na vida. E aí o fulano cresce achando que realmente ele não vai dar certo na vida. E aí ele começa a se auto-sabotar para realmente ele não dar certo. E ele consegue ter sucesso, porque daí ele não dá certo. Mas aí ele vira o bode expiatório da família, né? Já linkando, e não basta só tratar o paciente. Às vezes, o paciente é um mero sintoma de uma família, de uma estrutura totalmente disfuncional. Não sei se tu ia comentar.
E aí, eu quero colocar aí, ó, amorexigente.org.br. Gente, Perfeito. isso é primordial. Você que é um codependente ou não sabe o que é codependência. Gente, você que convive com uma pessoa que tem problemas com álcool e outras drogas, inclusive o tabagismo, e agora está vendo aí uma onda chamada vape, que também estude sobre isso. Está, inclusive, lá no nosso Senado. Tem uma pessoa lá que está levando a possibilidade de dar comercialização sobre essa questão que é muito preocupante. Eu convido você a pesquisar sobre essas questões, mas para que você consiga, de fato, ser acolhido sobre essa galera do amorexigente.org.br, você vai ter uma outra perspectiva e caminhar segundo uma vida equilibrada com o seu ente querido que tem um transtorno. Então, como diz o doutor Adriano, não é só a pessoa que está ali, que é o bode expiatório da família, sumiu qualquer coisa, é o Joãozinho, o carro ficou estacionado torto, é o Joãozinho, hoje eu não consegui pagar a conta, Joãozinho, mas por que isso? Porque existe uma problemática emocional envolvida. E isso você vai encontrar dentro dos grupos de apoio, tanto Naranon, Alanon e Amor Exigente. Quer reformular para a gente já pular? Jairo, não, eu só vou complementar que às vezes o familiar pensa que o doente é só dependente químico. Eu costumo trabalhar nas reuniões preparatórias e algumas vezes que faço algumas falas em grupos, que o familiar codependente ele é tão doente quanto o dependente químico. Ele só, né, ele não faz o uso da substância, né, mas ele gira em torno de uma outra substância, que é o problema, né, e que acaba sendo muitas vezes o que ofusca o problema pessoal do familiar. Né, porque quando eu olho para o problema do Adriano, eu esqueço de olhar para o meu. E aí, quando o Adriano vai para a comunidade e faz o tratamento, o problema do Adriano aparece. Né? Então, e aí, entre os grandes conflitos, muitas vezes as famílias abandonam o grupo, né, ou no meio do tratamento retiram o paciente do tratamento, e isso é tratamento em rede de atenção, CAPS, CREAS, retiram do hospital, retiram da comunidade terapêutica. Por quê? Porque não conseguem lidar consigo e precisam do problema do outro. Muito importante. Né? Então, que as famílias procurem o Amor Exigente, tem online reuniões, eu, inclusive, pessoas aqui do Rio Grande do Sul assistem as reuniões online aí de São Paulo, do Amor Exigente aí, né? Se não me engano, na quarta-feira com a Mara Silva de Menezes, em alguns momentos ela participa. Então, extremamente importante, de extrema relevância, né? E para muitas pessoas também que não têm problema com drogas, não tem problema, participem também. É um estilo de vida, é uma filosofia de vida, eu diria. Muito bom. Né? Que fantástico, né? Muito bom. Vamos lá. Bom, para a gente já fechar com o laço, o que significa, então, políticas públicas sobre a luz da saúde mental? Alguns serviços são acesso à medicação, acolhimento, desenvolvimento de ações de promoção à saúde mental, psicoterapia individual, em grupo, intervenções terapêuticas coletivas, isso é fantástico, regime de atenção diária, acompanhamento contínuo, atenção hospitalar e as urgências de reabilitação psicossocial, que é a nossa chamada internação, né? Então, você que está sobre o nosso olhar aqui hoje, traduzindo aqui conosco e destrinchando sobre esse tema, sobre políticas públicas da região noroeste, que no caso veio o Adriano trazer para nós algumas perspectivas de lá, e agora a gente entra um pouco, já falamos um pouco, mas vamos terminar para a gente poder falar sobre as prevenções, que são as ações do tratamento. E as ações do tratamento, elas envolvem muitas pessoas. Mas essas múltiplas pessoas e multifacetas dos profissionais, ela só é validada quando o sujeito, de fato, se responsabiliza como um dependente químico e precisa de ajuda. No caso que ele não entrar nesse eixo de raciocínio, todas as pessoas estão ali que não só compõem uma equipe, mas não têm um trabalho
na verdade, terapêutico e nenhum desenvolvimento. E assim como você, doutor Adriano, eu gosto muito das pessoas esquizofrênicas, porque o desempenho delas e a evolução delas, quando elas estão reguladas medicamentosamente e, assim, feito uma escuta permanente e alguns apontamentos sobre metas quase que imediatas, eles conseguem de fato te devolver uma frase completa, um abraço verdadeiro, uma questão de organização dentro do quarto. É fantástico o processo. Então, você que está chegando aí também no nosso assunto, as ações do tratamento, elas são única e exclusivamente da implicância do sujeito quando entra, de fato, nessa atmosfera de desenvolvimento pessoal, conhecimento pessoal e trazendo aí a perspectiva do tratamento, né, doutor? Quer compor aí? Não, perfeito, Jair. Acho que tu explanaste muito bem. E o tratamento, ele não é simplesmente parar de usar droga, né? Ele necessita toda uma ressignificação de comportamento, né? Uma reestruturação, uma reforma íntima, né? Tu mexer em toda uma estrutura que já está composta, já está construída, porém, fazer alterações sem perder a verdadeira essência, né? Na verdade, é um resgate da verdadeira essência, né? Então, exige um cuidado, né? Exige uma equipe para isso, né? Não é simplesmente colocar lá, né, dar medicação e deixar lá. Não, isso não é tratamento. Tratamento é tu promover a escuta, tu entender o paciente conseguir saber quem realmente ele é, né? Porque eu gosto de uma pergunta bem clichê, né, da psicologia, que te faz quando chega, sabe quem é você? Não sei, então tá. Então essa é uma das primeiras que a gente vai tentar. Tem que sair daqui no final de um tratamento, pelo menos tendo a percepção de quem você é. E aí tu vai trabalhando, e aí tu vai, quando tu vê o resultado acontecendo, e que para uns é mais rápido, para outros é um pouco mais devagar, mas o resultado existe, né? E hoje, eu acredito que hoje os métodos desenvolvidos estão muito mais assertivos, né? Precisam melhorar ainda, mas estão muito mais assertivos, né? Porque está sendo trabalhado justamente a questão da humanização, já. Porque sofrer, cara, tu já sofre lá na boca de fumo, tu já sofre na rua, tu já sofre na dependência química, e aí tu vai para um local, para um centro de recuperação para continuar sofrendo, aí existe o porquê de tanto abandono e de tanta evasão. Entendeu? Tem que existir sim um acolhimento, tem que existir sim um amparo, né? Eu concordo que precisa sim ser mantido alguns princípios básicos, disciplina, oração, trabalho, porque isso também constitui qualquer ser humano na sociedade aqui fora, sociedade normal, mas tem que existir, né, esse acolher do sujeito, né, essa empatia com a dor do outro, né, e entender que cada caso é um caso e são histórias, enfim, cara, funciona, dá certo, né, e lembrando que dispositivos, né, são a porta, mas existem outros métodos que a gente pode também trabalhar para que não precisem chegar, né, a acessar os dispositivos, que aí acho que linkamos aí com a tua próxima, né, que é a prevenção, né, de que forma prevenir? Isso. Qual é a melhor forma de prevenir? Né? Acho que é por aí, acho que, né, os maiores erros que existem nas famílias, não sei se tu concorda, mas pelo menos aos meus olhos, quando vai conversar com os filhos, dizer que droga é ruim. Sim. Ah, não te envolve porque droga é ruim, droga não presta, droga é ruim, droga não sei o quê. Droga não é ruim. Eu fui fazer uma fala numa escola uma vez, acho que a professora quase me tirou da sala. Eu comecei e cheguei assim, ó, quem concorda comigo que droga não é ruim? Todo mundo levantou a mão e digo, exatamente, isso aí. A droga não é ruim. Ela causa, sim, algumas disfunções, ela causa uma explosão, né, dopaminérgica no sistema nervoso ali, que, cara, tu não vai encontrar isso nunca de uma forma natural, é só de forma sintética. Porém, claro que vai gerar uma infinidade de consequências. Pode ir. É isso aí. Eu queria frisar, né, acho que
Eu acho não, tenho certeza que você, inclusive, daqui a pouco eu vou apresentar as pessoas que estão aqui, nos falando boa noite. Vamos começar aqui já, vai, vamos lá. Vamos lá. Conhece essa pessoa? Opa! Que legal! Minha esposa, tá aí. Seja bem-vinda, Thalita, aqui. Vamos elaborar um encontro entre o casal para a gente desenvolver um bate-papo aqui também, trazendo várias perspectivas sobre o olhar do sujeito. E você seja muito bem-vindo ao canal. Acesse lá, toque o sininho, dê o seu like e fique sempre conosco aqui. Você seja bem-vindo aí. Vamos lá, com também certeza. Aqui, ó, nós temos um colega teu também, eu acredito. Ó. Olha lá, Márcio Machado Lopes. Foi colega e amigo, grande exemplo de recuperação, Jairo. Muito legal, e inclusive tem um comentário dele aqui, daqui a pouco eu coloco na tela. Márcio, obrigado, cara, de você estar aqui conosco, nos prestigiando esse momento de bate-papo. Quero que de fato, a gente consiga alcançar aí a tua vida em recuperação, a tua vida aí, de uma maneira ou de outra, trazendo a perspectiva sobre um olhar, né, mais diferente, eu diria, sobre a questão do transtorno, né? Porque o transtorno parece uma palavra meio forte, né, doutor? Mas quando a gente identifica essa questão, parece que vai diluindo tudo e vai se encaixando, né? Márcio, seja muito bem-vindo ao nosso canal, tá? Pessoal, o que eu tenho visto, e com certeza o doutor Adriano também viu, e não sei se a gente vai ainda permanecer vendo, né? Mas é o seguinte, você que é um pai, uma mãe, um irmão, um vô, uma esposa, um esposo, que pretende fazer a internação do seu ente querido, legal. Como que funciona o processo de internação? Existem 6 estágios. Então, não queira você tirar o seu ente querido numa ligação semanal, esposa ou esposo, eu tô bem. 30 dias para mim, eu já tô desintoxicado. Então, vamos lá, vamos se atentar para um processo terapêutico desenhado por essa equipe que a gente já mencionou aqui. Você não consegue ver um resultado terapêutico e um desenvolvimento no processo individual sem ter um longo tempo, uma longa permanência no desenvolvimento desse projeto. É como você, por exemplo, querer um café que você colocou em 3 minutos no fogo, que ele vai estar pronto com açúcar e você tomar. Isso não existe. Então, quando se trata do tratamento, existem 6 processos, como a gente está falando das ações do tratamento, eu achei pertinente nós falarmos. Então, vamos lá. Pré-contemplação é o primeiro estágio do sujeito para quando adentra no processo terapêutico individualizado dentro de uma instituição. Segundo estágio é a contemplação. Terceiro estágio, preparação. Quarto estágio é a ação. O quinto estágio é a manutenção. E o sexto estágio, quando ele já permanece na vida cotidiana, que aí diz respeito à recaída. E aí a gente também tem que trabalhar essa questão das recaídas. Porque quando a gente estanca a dependência química, outras panelas vão ser abertas. E aí que se trabalha a prevenção à recaída, sobre o olhar macro da doença comportamental. Não é isso, doutor? Perfeito, exatamente. E aí entra o papel fundamental, né, da família, né, dos amigos, grupos de apoio, espiritualidade, né, que são ferramentas que vão dar suporte para que se, né, construa mecanismos de proteção para que se distancie da possibilidade da recaída. A recaída, infelizmente, ela vai estar sempre batendo a porta. Né? Por quê? Porque como a gente diz aqui, assim, ó, ela não faz parte da recuperação, entendeu? Mas faz parte do tratamento. Então, é difícil, por quê? Porque não é só a questão de usar droga, né? Já tem outras questões que envolvem, e aí entra aquilo que a gente está falando atrás, tem questões de família, tem questões pessoais, tem questões, né, ligadas à comorbidade, que vai precisar de um acompanhamento, vai precisar manter estável,
vai precisar, não pode abandonar a medicação. Para quem precisa fazer uso de medicação tem que reconhecer essa necessidade. A gente precisa também desconstruir esse preconceito de que tomar remédio é usar droga. Cara, remédio não é usar droga. Se tu usar de forma controlada, de forma precisa, né, com orientação correta, vai te ajudar. Ele se torna droga quando tu usa de forma irregular, que tu faz o uso e abuso, mistura substância, aí sim se torna. Mas isso, qualquer coisa que tu for fazer uso em excesso, vai causar prejuízo. Até chocolate, se tu comer demais, dá dor de barriga. Até gastar dinheiro em excesso. Esse é um grande problema. É um outro problema, olha só, pegar o gancho, é uma grande questão do dependente químico, é justamente a questão da organização financeira. Né? Hoje, em comunidade terapêutica, falo mais em comunidade terapêutica porque eu atuo mais em comunidade terapêutica, é uma das questões que devem ser trabalhadas é a questão da organização financeira. Né? Aqui na nossa região, aqui, a gente tem parcerias com a Sicredi, que faz, o Merchan, né? Mas eles fazem um trabalho voluntário de organização financeira. Eles vão lá, promovem palestra, promovem estudos, tentam ensinar, né, os acolhidos a projetar sua vida a partir de uma estrutura, de organizar, gastar tanto por cento do salário, guarda tanto para isso, tanto para aquilo, investe tanto, porque para desconstruir essa ideia, porque a maioria do dependente químico, e aí tanto a gente se reporta a gênero masculino como feminino, né, dentre outros também, que enquanto não enxerga um ladinho da carteira colado no outro, ele não consegue voltar para casa. Ele tem que gastar tudo. Ah, mas não está usando droga, mas ele gasta em outras coisas. Né? Gasta em jogo, gasta em comida, ele vai trocando, vai substituindo, porque tudo, eu acredito que no tratamento, já precisa haver uma substituição. Né? Tu não deslinca, tu não rompe nada, simplesmente tu tira algo e deixa aquele lugar vazio. Tu precisa remover algo, mas tu precisa colocar algo ali para preencher aquele local. Né? É que nem eu costumo dizer, por que da espiritualidade? As pessoas dizem, mas se o cara a pessoa é ateu, não tem problema. A gente vai trabalhar com ele, o ateísmo dele, né? Mas ele vai ter que colocar, pelo menos, a ciência à frente daquilo. Né? Porque o ateu, teoricamente, ele vai acreditar no quê? Na ciência. Sim. Né? Pelo menos na minha concepção leiga. Evolucionismo, não criacionismo. Mas existe a substituição por um Deus, né? Na drogadição, tu adora o Deus Baco, né? O Deus do alcoolismo, o Deus da perversão, etc. e tal, né? Da mitologia grega. Dentro de uma outra visão, mais cristianismo, tu vai buscar um poder superior, da forma que tu concebe, seja espírita, seja evangélico, católico, umbanda, quimbanda, não importa a linha, né? Não importa qual é o dogma que tu se identifica, importa que tu creia em algo que vá te ajudar, né? Porque a fé nada mais é, para mim, do que esperança, é acreditar em algo. Então, e a prevenção é justamente de encontro a isso. Tu precisa desconstruir e reconstruir coisas novas e proporcionar que o paciente, que o dependente químico, reconstrua o seu caminho. Muito bom, muito bom. Vamos dar outras boas noites aqui. Olha quem está aqui, ó. Vivi de Floripa. Eu presenciei em parte da história do colega Adriano e fico encantada hoje de ouvi-lo. Aí, ó. Resultado da sua semeia. A Viviane, na época que eu fiz meu tratamento, ela era psicóloga na comunidade terapêutica onde eu fiz o tratamento. Então, ela acompanhou parte do processo aí. Né? Hoje está em Santa Catarina, trabalhando lá com a família dela, mas fez parte do processo aí. Bacana. Olha o comentário que ela traz também, doutor. Ó. Muitos borderlines que quase 20 anos atrás nem estudávamos isso na nossa formação. E hoje existe essa questão de borderline também atrelado à dependência química. E o público feminino. Né? Então, nós, inclusive eu quero fazer o merchan do Recuperação em Foco também, nós temos essa atuação aqui digital, né, de trazermos os convidados, a gente bater um papo sobre o olhar uma perspectiva sobre o transtorno por uso de substância, mas também nós fazemos atuação dentro de escolas trazendo a prevenção. E uma dessas nossas atuações foi inclusive aqui numa escola renomada aqui de Campinas, e a gente levou a possibilidade
de falarmos um pouco sobre o TDAH e essas questões aí de outros transtornos do neurodesenvolvimento das crianças. E aí foi cogitado uma outra atuação nossa, trazendo uma perspectiva dos borderlines. Então, você que é um professor, que é aí um educador, que tem uma certa responsabilidade em sala de aula, muitos dos alunos que estão aí em desenvolvimento, existem uma propensão da borderline estar. Por quê? Porque isso já veio lá da família, da tratativa, do envolvimento cultural, emocional, e aí estoura sempre em sala de aula. Então, se atente, você, professor, qualquer dúvida, entre em contato com o nosso canal do Recuperação em Foco, a gente pode sim, e nós temos profissionais atrás do Recuperação em Foco que podem ser direcionados aí os seus alunos, os seus pacientes, para que a gente consiga, de fato, entregar uma possibilidade de abertura e de conhecimento, né, através dessa questão dos borderlines. Boa observação, Vivi. Obrigado. Quer completar, doutor? Acho que tu fizeste bem a colocação e acho que tentando expandir um pouquinho mais além dos borderlines, os professores, de uma forma geral, hoje em dia, né, existe um amplo conhecimento maior sobre as questões dos transtornos, mas, né, espectro autista, TDAH, transtorno de humor, bipolaridade tipo 1, tipo 2, né, estão presentes nas salas de aula e que por muitos anos foram tidos como alunos problemas. Né, e hoje a gente sabe que, na maioria dos casos, não eram alunos problemas, eram alunos que precisavam de uma atenção especial, precisavam de um acompanhamento, né, para que eles pudessem, né, alavancar nos estudos, porque transtorno de humor, o TDAH, eles causam um prejuízo, né, na parte de aprendizagem, né? O TDAH, falta de atenção, muitas vezes relatos de alunos que acabavam não conseguindo acompanhar o quadro e aí acabavam ficando com medo, tinham medo, né, porque não conseguiam acompanhar e tinham medo de ir para a escola, iam para a escola, ficavam no cantinho isolado, né, e aí aquele aluno que era considerado preguiçoso, e na verdade não é, ele apenas tinha uma comorbidade que não era tratada, não era compreendida, né, e isso quantos prejuízos numa escola causa, né, e obviamente que isso potencializa e abre um leque aí, né, porque aquela história, né, se a escola ou a família não acolhe, a rua vai acolher, e aí vai para o uso de substância, né? E a pessoa a droga vai estar tem sempre uma de braço aberto. Não, e a pessoa com uma comorbidade, ela acaba tendo uma predisposição a mais para o uso de drogas, né? Então, acaba sendo um facilitador para acessar, né? Porque as drogas, elas vão causar algumas, né, sensações que causam um auto-engano de bem-estar, uma sensação de falso bem-estar, dura alguns minutos, algumas horas, mas passa e aí vem a necessidade de mais e mais e mais. E acho que um ponto também importante né, e infelizmente a gente acaba vendo às vezes algumas naturalizações já nas escolas e até mesmo nas universidades com questão do uso de maconha, né? E, cara, não pode ser naturalizado, tu entende? Eu entendo que sim, o princípio ativo para tratamento específico de algumas doenças é necessário. O princípio ativo manipulado de forma, né, em laboratório, dosado para casos específicos, tu entendeu? Com orientação médica. Agora, naturalizar o uso de maconha não dá. Por quê? Uma das drogas que mais desencadeia esquizofrenia é a maconha, cientificamente comprovado. Isso não é o meu achismo, né? É só buscar na rede social e no Google, vai ali, digita ali, procura lá, tem vários artigos comprovados cientificamente. Estudos apontam que a probabilidade que até 2030, né, 21% dos jovens até 18 anos vão ter algum traço ou desenvolvido esquizofrenia. Cara, isso é extremamente alarmante. 21% dos jovens vão desenvolver um transtorno. E a gente sabe que a esquizofrenia é tratável, mas dependendo, né, do grau e do nível dela,
vai sim acabar incapacitando o sujeito de ter uma vida socialmente boa. Vai conseguir conviver? Vai, mas vai ter limitações. E tem a questão de comprometimento mesmo. As pessoas parecem que duvidam disso, né, doutor? Existe, né, um empobrecimento cognitivo, né, vamos dizer assim, né, uma redução aí de até 38%, né, na capacidade da cognição, principalmente dos jovens. Né, a capacidade de aprendizagem, de resposta, de percepção, emoção, né, porque é das partes que mais afeta é o lóbulo frontal. Né? Claro que outras regiões também são né, afetadas, vamos dizer assim, né, vamos usar esse termo mais leigo, não são prejudicadas, né, no sistema nervoso, mas a parte frontal é uma das mais prejudicadas pelo uso de drogas. Né, a parte motor, a parte de percepção, a parte de emoção. Então, tem todo a gente tem que olhar mais além e ir desconstruindo esses popularismos com relação às drogas. Né? Perfeito. Então... Muito bom, muito bem observado. E aí, para a gente fechar essa questão também do processo dos transtornos atrelados, você que é mãe do adolescente, por exemplo, vai passar pelo psiquiatra, cuidado com a medicação aí, Concerta, Vinvance, Ritalina, porque em processo contínuo do neurodesenvolvimento, isso pode desencadear uma coisa chamada problema lá na frente. Então, se consulte, faça aí a sua pesquisa, como diz o doutor Adriano, dê um Google, vai atrás do profissional, vai atrás de informação aí, de âmbito que você consiga ter uma pauta, né, de comprovação, para que você tenha aí uma completa visão sobre o que é um neurodesenvolvimento do teu adolescente. Acho que é legal também a gente deixar esse recado, né? E, deixa eu ver, tem mais alguns comentários aqui. Vamos colocar aqui para a gente ver. Ó. O Márcio está colocando aqui. Ó. Eu fui acolhido do seu Adriano e também colega de trabalho e sei muito bem como é o trabalho dele. Aí, ó. Mais uma semente. O Márcio é uma história fantástica, assim, Jairo. Ele fez o tratamento e fez um excelente tratamento. Né? Posterior disso, né, ele passou a trabalhar na equipe, né, fez formação, fez curso de eletricista, se tornou eletricista, já tinha outras profissões, mas agregou, trabalhou na equipe durante um período, na parte de manutenção, né, dava suporte na parte terapêutica. Então, é um exemplo aí de que funciona, dá certo, né? E dentre tantos, ele é um dos grandes orgulhos aí, né? Que me alegra muito, né? Em ver ele bem, né? Vivendo a recuperação, né? Com a família dele, hoje sendo também um suporte para os familiares, né? Então, fantástico isso. Ó, diz que não se dá parabéns para dependente químico, né? Eu discordo. Né? Acho que quando, eu discordo. Eu acho que quando se faz coisas boas, que tu planta coisas boas e que tu demonstra em atitude coisas boas, tem que dar parabéns, sim. Já foi a era do rótulo, né, doutor Adriano? Já foi. Agora, se a gente consegue, de fato, encontrar aí um viés de recuperação, um viés de sobriedade, por que não falar parabéns, o seu dia hoje foi excelente, né? Sua caminhada está sendo fantástica. Então, tá aí, né? Dá certo. Márcio, obrigado de você colocar aqui para nós alguns comentários e abrilhantar o nosso encontro aqui hoje. A Thalita também vem fazendo uma exaltação aí, ó. Márcio, tu é um exemplo de determinação, foco, fé, força de que o método funciona. Perfeito. Obrigado, Thalita, pelo seu comentário. Olha que legal isso aqui, ó. A Ednália Guimarães, que é a nossa... ela nossa, acho que se não for número 1, ela é uma das número 1 que vem aí todo dia. Uma palestra isolada sobre drogas pode aumentar ou estimular o consumo do paciente ao invés de diminuir o desejo imediato? Olha que legal. Boa pergunta. Minha opinião, tá? Eu acho que depende muito do contexto que for trabalhado, né? E sim, se tu levar
com um tom de enaltação e de exaltação do uso de drogas, tu vai sim estimular. Mas no momento que tu trabalha, principalmente a questão das consequências das drogas na vida do sujeito, né, tu vai abrir os olhos, né, para a pessoa poder fazer a escolha que realmente ela deseja. Por mais que ela faça a escolha, ela vai estar consciente da escolha que está fazendo. Né, porque acho que a questão de tu fazer uma palestra de prevenção é tu realmente explicar, né, o funcionamento e as consequências disso, físicas, né, emocionais e neurológicas, porque vai ter consequências, né, psicomotoras, né, cognitivas, vai ter a questão social, que tu vai acabar perdendo muitos amigos, né, e claro, tu vai ter outros, mas outros que vão estar complacente à tua ideia do uso, e que, na verdade, esses não vão ser amigos, porque no momento que tu não tiver a substância para que eles possam também usufruir, eles não vão estar perto. Né? Então, é uma questão de qual é o foco que vai ser direcionado. E outra coisa, palestras têm que ser trabalhadas, temas específicos. Para crianças até 10 anos é uma abordagem, para adolescente é outra, né? Para adultos é outra. Então, tem que ser trabalhado a temática de forma específica, né? Para que tu possa esclarecer realmente as dúvidas daquele público que tu está trabalhando. Perfeito. Concordo com ela. Se for mal direcionada, pode sim. Mas se ela for bem direcionada, ela é uma excelente ferramenta, um excelente mecanismo de prevenção. Porque o melhor método de tratamento ainda continua sendo a prevenção. Perfeito, perfeito. E a prevenção, ela é algo contínuo. Ela não necessita ser pontual. O pontual é quando você já passou do preventivo para remediativo, né? E aí você precisa, de fato, fazer uma intervenção mais brusca, uma compreensão ali até do ambiente onde o fulano está inserido. Mas quando você trabalha a prevenção de uma postura ética e de uma postura trazendo possibilidades através da prevenção, cara, é um universo de informações. Né? E o cara vai ficar sedento cada vez mais. Olha que legal, isso aqui, um processo assim, linkado com isso aqui pode. E aí você abrange várias questões. Obrigado, Dinália, pela pergunta, acho que foi excelente. Né? E aí temos mais um comentário do Márcio, ó. E aí a gente linkando lá, né, nas possibilidades da família não entender os 6 estágios do tratamento. Meu pai quis me tirar do meu tratamento contra o álcool. Eu fiz a escolha certa de continuar, me conhecendo para poder viver em recuperação. Hoje, dia 25, agora, fecha mais um ano limpo. Ai, que legal. Show de bola. Parabéns. Mais um ano conquistado, mais 365 dias conquistado, né? Limpo, sóbrio, sereno. Porque é um dia de cada vez, né? Pois é. Somos o resultado de um dia de cada vez. Pois é. Adriano, eu ficaria até meia-noite, mas você tem compromisso aí, a Thalita deve estar esperando você para comer uma pizza sexta-feira à noite, né? E, cara, quero agradecer você, de verdade, de você ter nos aberto aí a possibilidade de trocarmos essa ideia. E com certeza terá outra oportunidade, incluindo aí a Thalita, para a gente desenvolver um trabalho legal aqui, de orientação para as pessoas, né? E queria que você fizesse aí suas considerações finais e quero agradecer de verdade, de coração, por conhecê-lo através da mídia e por ter um carinho muito grande já, né? Por você, porque nós somos colegas de recuperação e também traçamos o mesmo objetivo, que é ajudar as pessoas através da minha vida e do nosso profissionalismo. Sinta-se à vontade aí para você desenvolver aí um fechamento para a nossa fala. Jairo, eu quero te agradecer imensamente pelo convite, tá? Acho que, para mim, com certeza foi de grande valia, tá? Cresço muito com as partilhas e cresço bastante com essa troca, né, que a gente acaba tendo. Vamos montar aí esse próximo momento aí onde a Thalita participa. Acredito também que ela tem bastante coisa a contribuir. Trabalhou muitos anos diretamente com as famílias, fazendo a parte de acolhimento, né? Então vai ser bacana. Prazer é recíproco, tá?
te deixo as portas abertas aqui, quando tu quiseres também vir conhecer o Rio Grande do Sul. Opa! Né? Te larga para cá, vamos tomar um verde, tomar um chimarrão aqui, né? Mas seja bem-vindo de coração, realmente venha quando puder, tá? E estou aí disposto, estou aí disponível, né, para contribuir, independente do projeto que for, né? Estamos aí para somar, né? Sempre que tu precisar, né, e me quiser ter aqui para conversar, a gente vai estar aqui, tá disponível, né? Se tratando de recuperação, especialmente, mais disponível ainda, né? Mas é um prazer imenso, cara. Que bom poder estar contigo nesse momento, que bom poder fazer parte dessa né, pequena parcela da tua história, que já é grande, mas tenho certeza que vai cada vez se tornar maior, porque o teu trabalho é fantástico, né? Acredito que tu promova conhecimento e salve muitas vidas, levando a informação até dentro da casa de cada pessoa que te assiste. Então, né, algumas pessoas, tem vários meninos que estão em recuperação, que seguem o teu canal, né, e se alimentam dessas informações que tu promove. Então, cara, te desejo que Deus te conceda muitas 24 horas, te conceda muita sabedoria e muito sucesso no teu trabalho, porque assim, é fantástico. Fico imensamente lisonjeado de estar fazendo parte hoje, essa noite, contigo do teu trabalho. Obrigado. Tamo junto. Mesmo. Já coloquei um hashtag Vem Thalita, né? E aí ela já respondeu aqui para nós. Aí, ó, estamos aí, ó, juntos para contribuir e distribuir uma boa conversa. É isso aí. Fechou. Canal Recuperação em Foco, sempre em ação, para promover para as pessoas aí uma perspectiva de saúde mental e qualidade de vida, né? Vocês que estão nos assistindo, quero agradecer também ao nosso público, né? A live vai ficar gravada lá no canal do YouTube. Acesse lá, gente. Toque o sininho lá para você receber todas as nossas notificações. Semana que vem está recheada de assuntos muito interessantes. E você que vai ter um final de semana aí abençoado, em sobriedade, desejo a vocês aí ótimas 24 horas. A você que é um codependente, se trate, vai atrás de uma reunião online do Amor Exigente, faz toda a diferença para que você consiga aí alcançar muito conhecimento também através desse grupo fantástico. Eu vou divulgar aqui o @ do nosso querido irmão Adriano. Acesse lá no Instagram, Adriano da Rosa 00. Você vai ser muito bem acolhido, tem várias questões lá interessantes para que você consiga entender o processo terapêutico e o profissionalismo do Dr. Adriano, tá bom? Um grande abraço a todos. Adriano, mais uma vez, Deus abençoe. Fica só mais um minutinho para a gente terminar, tá bom? Beleza.